Números capítulo de número 11, versículo de número 18, diz assim: E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois bem nós ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. O povo chegou para Moisés e disse para Moisés: Moisés, nós já estamos cansados de comer maná. Então o povo começou a lamentar porque eles já estavam insatisfeitos com o cardápio que Deus tinha preparado para eles. Haja vista que, se você parar para pensar, o povo que era escravo e saiu da escravidão e foi para o deserto, eles deveriam, no mínimo, trabalhar para se sustentar. Porque o maior milagre já aconteceu. Tirou eles do poço, do buraco que eles estavam. Eles eram escravos. E agora eles são livres. Um detalhe aqui é que nem trabalhar eles trabalhavam. Correto? E agora eles vão reclamar com Moisés da comida que o Senhor estava mandando para eles gratuitamente todos os dias, sem precisar deles trabalhar. E o texto aqui é bem claro, que eles reclamam, eles choram, eles falam até que a comida do Egito era melhor. Que lá eles tinham peixe, que lá eles tinham cebola, que lá eles tinham pepino, que lá eles tinham comida melhor do que eles estavam comendo no deserto. Moisés, naquela hora, ele fica irritado. E ele vai falar com Deus. Primeiro ele vai dizer para Deus que a carga sobre as costas dele já estava muito pesada. E que ele já não estava nem suportando mais carregar. Ele vai até dar a expressão: por acaso sou eu que gerei esse povo? De tanto ouvir as lamentações daquele povo. E Moisés ali falando com Deus, Deus resolve o problema de Moisés. Depois você lê todo o texto que você vai entender. Deus tira um pouco da carga das costas de Moisés, manda ele procurar 70 anciões, ia tirar do espírito de Moisés, ia distribuir sobre os anciões para que eles pudessem carregar um pouco da carga de Moisés também. Mas o principal que Deus vai resolver o problema é da alimentação. E Deus vai dizer para Moisés: Moisés, eu vou mandar a carne para esse povo. Só que eu não vou dar a carne apenas para um dia. Eu vou mandar a carne para eles para um mês inteirinho. E é aqui que eu quero que você entenda. Quando Deus disse isso para Moisés, Moisés, que já era um homem forjado por Deus, forjado pelo fato das experiências que Moisés passou com Deus desde o seu nascimento, porque Moisés nasceu para morrer e não morreu, foi jogado no Nilo, no rio de águas correntes, de águas fortes, que tinha crocodilo e muitas outras coisas poderiam acontecer, que ele foi lançado naquelas águas dentro de um cesto, mas sobreviveu. Foi levado para um palácio e foi muito bem cuidado durante 40 anos naquele palácio, embora dentro desse intervalo do seu crescimento ainda criança, foi cuidado pela própria mãe, que o cuidou dele, e depois foi levado para o palácio, onde ficou 40 anos ali. Depois ele arruma ali um problema com o assassinato de um egípcio,
sai dali correndo para o deserto e vai para um deserto desconhecido, atravessou aquele deserto e por um milagre não morreu. Porque o certo era para ele ter morrido no deserto, porque quem vai no deserto dificilmente sai vivo de lá. Mas não morreu. Foi conduzido até um povoado, aonde ali ele morou, ele constituiu família em Midian. E depois de 40 anos ali, ele retorna de novo por um chamado de Deus para ir ao Egito para livrar o seu povo. E chegando ali no Egito, ele vê o quanto Deus era poderoso, que mandou 10 pragas imensas, coisas que ninguém nunca tinha visto, coisas que aos olhos dos homens se tornou um escândalo, um terror, um medo, um pânico de tanto poder que estava diante dos olhos do povo e diante dos olhos de Moisés. Embora tudo isso, Deus liberta o seu povo com mão forte, tira eles da escravidão e leva eles para a terra prometida. Primeiro obstáculo, o mar. Moisés vai ver o maior milagre que um homem poderia ter visto na história. Um mar se abrir de um lado do outro e o povo atravessar seco. O povo atravessa seco e do outro lado, do lado de lá, quando eles tiveram sede e não tinham de onde tirar água, Deus tira a água da pedra para o povo beber. Quando o povo torna-se a ter sede novamente, só encontra águas amargas. E por um milagre, Deus toma uma vara da mão de Moisés, e Moisés lança essa vara nas águas, e as águas se tornam água potável. Moisés viu as roupas crescer no próprio corpo do seu povo e no dele, sem precisar trocar e sem a roupa envelhecer. O sapato nunca teve um buraco, andou no deserto durante todo esse tempo e nem um buraco na sola do sapato não teve, porque nem o sapato estragou. Agora aqui Deus vai virar para Moisés e vai falar para ele: eu mando comida todos os dias para alimentar o meu povo. E Moisés, todos os dias, ao amanhecer, via o alimento ali. Aí agora Deus resolve ouvir a lamentação de Moisés, que chorando aos pés do Senhor, falando que não suportava mais. Deus tira um pouco da carga das costas dele, distribui para as 70, e ainda vai dizer para Moisés: eu ouvi o choro desse povo, e eu ouvi as lamentações dele, dizendo que lá, eles ainda tinham coisas melhores, e eu então vou dar para eles carne, não para um dia, mas para todos os dias. E a palavra de Moisés para Deus foi uma palavra irônica. Irônica. Moisés foi irônico com Deus, porque Moisés vai dizer para Deus assim: Senhor, são 600.000 homens. Será que o Senhor vai pegar as ovelhas do deserto, ou as vacas, e vão degolar elas? Porventura o Senhor vai tirar os peixes do mar para alimentar esse povo? Ei, Moisés, depois de toda a experiência, olha o que ele vai falar com Deus, vai ser irônico com Deus. Na mesma hora, Deus vai responder para Moisés, vai dizer com ele assim: por acaso os meus braços estão encurtados? Por acaso os meus braços estão curtos? Estão encurtados? Pois hoje ainda, vocês verão se a minha palavra se cumpre ou não. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que no deserto, vindo do mar, sopra um vento. E esse vento vindo do mar manda para todo o arraial um monte de codornizes, mas muita mesmo, que o chão fica forrado, conforme a Bíblia vai até colocar as medidas. E o povo vai comer, conforme Deus disse: eu mandarei para que eles comam até sair pelos seus narizes ou ouvidos. Sabe o que eu vejo aqui? Que muitas das vezes
Nós, como Moisés, já vimos, sentimos, vivenciamos tantas experiências que Deus já fez. Já vimos, ouvimos e já participamos de tantos milagres, até diante dos nossos olhos, com nós, com os outros, que Deus já fez. E dependendo do momento, da circunstância ou da crise ou do problema que nós estamos passando, ainda duvidamos do poder de Deus. O que eu quero que você entenda, que para Deus, nada é impossível. E que nós nunca podemos duvidar da ação do seu poder, não importa o tamanho do problema que nós estamos passando, o tamanho da dificuldade que nós estamos vivendo, porque a palavra de Deus sempre será a mesma. Por acaso os meus braços estão encurtados? Por acaso não sou eu o mesmo Deus que abriu o mar? Moisés esqueceu, Deus estava falando para Moisés, esqueceu, Moisés, de onde eu te tirei? Esqueceu de onde eu te coloquei? Esqueceu do que aconteceu no Egito e as 10 pragas que foram lançadas lá? Esqueceu do mar que se abriu? Esqueceu da água que saiu da rocha? Esqueceu das roupas que nunca envelheceram nos corpos e nem os sapatos envelheceram do pé? Não podemos, irmãos, esquecer do Deus que operou já na nossa vida. Vamos também ser irônicos com Deus e vamos dizer, desse problema, Senhor, será que tu não vai ter solução? Será que vamos usar da mesma ironia e vamos dizer para o Senhor, a minha causa que eu estou passando, será que o Senhor não enxerga? A resposta de Deus sempre será a mesma. Eu não sou homem para que minta. Se Deus é Deus, Ele é Deus em qualquer circunstância, não importa o tamanho. O problema e a circunstância que nós estamos passando são coisas momentâneas, que nós precisamos ter paciência e manter a fé intacta. Se Deus falou que vai mandar a solução, Ele vai mandar. Se Deus falou que ia mandar a carne, Ele vai mandar. Nós não podemos duvidar do poder de Deus. É que nós estamos vivendo em um tempo que nós temos a maior facilidade de minimizar o poder de Deus diante das circunstâncias que nós estamos passando. Você tem os seus problemas, eu tenho os meus problemas, todos nós temos os nossos problemas. Mas isso não significa que Deus não está nos enxergando. Isso não significa que Deus não tem poder de resolver os nossos problemas. Ele tem poder, Ele está vendo, Ele conhece a nossa situação. E no momento certo, na hora certa, como Ele fez aqui, manifestou o seu poder, Ele vai manifestar o poder dEle na sua vida também. Aprenda uma coisa nesta noite, não duvide do poder de Deus. Não pense que Deus não enxerga a sua dor, que Deus não enxerga a sua situação, mas creia que o mesmo Deus que operou no passado, é o mesmo Deus que opera no futuro. Se Deus já te abençoou, por que Deus não vai te abençoar mais? Se Deus já operou na sua vida lá atrás, por que hoje vai ser diferente? Se Ele que te sustentou, que Ele que te guardou, se é Ele que te tirou da situação difícil que vivíamos lá e nos conduziu até aqui, Ele vai deixar nós morrer no deserto? Será que Ele ia deixar o seu povo perecer no deserto? Jamais! Ele não ia tirar o povo dele do Egito para morrer no deserto, não. Deus não ia salvar a sua vida no passado para deixar você morrer no deserto hoje, não. O mesmo Deus que te livrou lá, o mesmo Deus que te guardou lá, o mesmo Deus que te conduziu de lá até aqui, é o mesmo Deus que vai continuar operando na sua vida daqui para frente também. Qual é o seu problema? O que você tem passado? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua lamentação? Qual é a sua reclamação? Qual é a sua queixa contra Deus? A resposta de Deus para a tua vida é: eu ainda sou o mesmo. Eu ainda continuo sendo o mesmo Deus.
Mantenha a sua fé intacta, que no momento certo eu vou entrar com providência, eu vou te dar a vitória. Eu não mudei, eu sou o mesmo. Eu não te tirei de lá para deixar você morrer aqui, não. Eu tenho propósito na tua vida, eu tenho propósito na sua caminhada. Eu te conduzi até aqui, te sustentei até aqui, vou continuar fazendo do mesmo jeito, porque eu sou o teu Deus, que te chamei, que te sustentei até aqui. Não vou te desamparar. A palavra de Deus para a tua vida nesta noite: mantenha a tua fé intacta. Não esqueça do Deus que operou no passado. Não esqueça do que Ele já fez na sua vida. Continue lembrando daquilo que Ele fez lá atrás. Não esqueça do tamanho do seu poder que já operou em você. Não esqueça disso. Porque diante das situações que nós passamos, acabamos que esquecemos do Deus que já operou lá atrás. Já esquecemos de onde Deus nos tirou. Já esquecemos dos livramentos que Deus já nos deu. Já esquecemos que Deus já nos livrou da morte várias vezes, de muitos acidentes, de muitas enfermidades, que Deus já abriu porta para nós aonde não existia, que Deus já realizou sonhos para nós que jamais imaginaríamos que poderíamos chegar aonde chegamos. Não podemos esquecer que o mesmo Deus que operou lá é o mesmo Deus que continua operando aqui. Por isso, na hora que nós estivermos orando, na hora que você estiver orando, lembra que o teu Deus ainda é o mesmo, tem o mesmo poder e opera as mesmas obras. Guarde essa palavra no teu coração. Se fortaleça em Deus, se apegue em Deus, segura em Deus e nunca duvide do poder do seu Deus. Receba essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Amém.